Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que nós possamos estudar a Palavra de Deus e aqui vocês são todos bem-vindos. Receba um feliz sábado, que Deus o abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Como é bom poder receber o sábado. Sábado é um dia de muitas bênçãos para mim e para você também. Se você ainda não experimentou guardar um sábado, tire um sábado para você ver o poder de Deus agindo na sua vida. O sábado não é um meio de salvação para nós, mas isso identifica o caráter do cristão como sendo um cristão que ama a Deus, que observa os mandamentos daquele que nos deu. Mas se você não é uma pessoa que guarda o sábado, fique sabendo você que Deus o ama da mesma forma, tá? Nós não somos salvos por obra alguma, né? Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Aqui você aprende a estudar a Bíblia e que o Espírito Santo fala ao seu coração nesse dia para que você aprenda mais sobre a Palavra de Deus. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Ao fazer esse estudo, meu Pai, que o seu Santo Espírito possa nos conduzir, meu Pai, para que nós possamos compreender tudo que vai ser lido aqui nessa manhã. Que o Senhor abençoe, derrame suas bênçãos sobre cada um de nós. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já estudou o livro do Apocalipse? Daniel, Apocalipse, esses livros são livros proféticos, né? Segundo os estudiosos, 95% do Apocalipse não se entende como se lê, ao contrário do restante da Escritura, né? As profecias apocalípticas a gente não compreende como se lê. Tem toda uma exegese, uma hermenêutica para ser feita nesse livro para que ele possa ser entendido. Assim também é o livro de Daniel, é um livro profético, né? Um livro para o tempo do fim. Muitas pessoas têm medo de ler as profecias do Apocalipse e eles tiram como literal e aí causa um problema muito grande, porque nós não podemos ler o Apocalipse na perspectiva nossa, com a nossa visão de mundo hoje. Lembrando que o Apocalipse foi escrito há muitos anos atrás, né? João escreveu com o entendimento que aquele povo tinha na época. E é dentro dessa época, dessa cultura, que nós temos que buscar o estudo do Apocalipse e também aprender a olhar para esse livro como ele foi escrito na época. Tá? E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre Apocalipse capítulo 13. Eu sou muito apaixonado pelas profecias. E é muito difícil de se compreender as profecias, mas graças ao Espírito Santo, né, nós podemos compreender muitas profecias. O livro do Apocalipse é um livro de esperança para todos nós. Né? Nós não devemos temer o livro do Apocalipse. Ao contrário, nós devemos estudá-lo para saber o que realmente vai acontecer no futuro, né? Assim como você vê nos jornais as coisas que muitas pessoas falam, olha, vai acontecer tal coisa em dias, em tal dias, né? Talvez isso nunca aconteça, mas vamos dizer que muitas coisas preditas, que vai acontecer uma guerra em tal lugar, isso talvez aconteça. O Apocalipse trabalha com a possibilidade exatamente de informar as pessoas, ou seja, os cristãos, a se preparar para o tempo do fim. E hoje então eu quero ler aqui
Apocalipse capítulo 13. Nós não vamos ler todo o livro do Apocalipse capítulo 13, mas eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 13, eu vou ler aqui até o versículo 10. É 10 versículos só nós vamos ler dentro do Apocalipse. Vai ser mais que um estudo expositório, ou seja, de exposição, né, para que você possa compreender melhor. E aqui o Apocalipse fala da besta que emerge, ou a besta que surge, né, do mar. Você já leu esse capítulo? Você leu esses versículos? Você entendeu o que você realmente leu? Então, hoje eu quero fazer aqui um breve estudo para que você possa compreender. O estudo, logicamente, ele abrange muito mais do que vai ser feito aqui nessa manhã. Só num vídeo de 30 minutos, 35 minutos, não daria para expandir tudo o que diz Apocalipse capítulo 13. Né? Principalmente, nós não vamos ler todo o capítulo, mas sim 10 versículos. Então, o primeiro capítulo diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre o chifre 10 diademas, sobre a cabeça nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pé como urso e boca como leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças ser golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, e a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado, porém, que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, que ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Bom, eu li aqui 10 versículos. Bom, eu li, se eu parasse agora esse vídeo, você disse: bom, esse aí eu posso ler na minha Bíblia, eu não entendi nada que você leu. Aqui está falando de dragão, está falando de cabeça, está falando de chifre, está falando de blasfêmias. Bom, como eu disse, para que nós possamos entender o Apocalipse, nós temos que estudar esse livro, e essas profecias são muito importantes. Veja bem, Apocalipse capítulo 12, dá aqui uma referência muito importante para nós. Veja bem, quando a Apocalipse foi escrito, como eu já disse, João escreveu para um povo que entendia exatamente o que ele ia dizer. Quando João falou de coroa, por exemplo, Apocalipse vai trabalhar com muito simbolismo, né? Estrela, mulher, dragão, serpente, besta, chifres, com muito simbolismo. Isso não é literal, tá? Cada um desses objetos representa uma coisa. Por exemplo, quando João falou na época para o povo coroa, quando falava de coroa, significava uma autoridade, de trono, que significava que a pessoa, quando falava assim, a pessoa subiu no trono, era um rei. Então tudo isso as pessoas entendiam, né? Muitas vezes no Apocalipse estrela vai aparecer. Então cada
cada símbolo desse que João escreveu, haveria um significado, tá? E aí então, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Você sabe aqui em Apocalipse capítulo 7, aliás, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, se você ler aqui, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Você notou que o próprio Apocalipse vai dizendo quem é quem aqui nos seus relatos? Então, veja, esse dragão representa Satanás, né? Agora, aí vai dizer que houve peleja no céu. Miguel, Jesus Cristo, Micael, em hebraico, aquele que é como Deus, né? Aqui essa expressão de guerra, o nome que Jesus usa, porque Satanás queria ser como Deus, né? Quando nós lemos Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Satanás queria subir mais alto, queria ser mais do que Deus. Então Jesus usa o nome de guerra como Miguel ou Micael, do hebraico, né? Micael, que quer dizer quem é como Deus. Quem é como Deus? Você entende? Até que Apocalipse capítulo 13 vai dizer assim: quem pode pelejar contra a besta? E aí então, quando houve essa guerra no céu, que Satanás e os seus anjos foi expulso, não mais se achou o seu lugar no céu, Satanás então desceu cheio de ira para essa terra. E agora, qual que é a pretensão dele? Ele perdeu uma guerra no céu. Agora, ele quer acabar com o povo de Deus na terra. Você está entendendo esse grande conflito entre o bem e o mal? Satanás desceu cheio de ira para essa terra. Ele perdeu a batalha no céu. Então agora ele quer acabar com o projeto de Deus, com os filhos de Deus, e Satanás e os seus anjos. Então, quando diz que Satanás desceu do céu, que ele perdeu a batalha cheio de ira, ele parou em frente ao mar. Ou seja, o mar em profecia não quer dizer que é as águas, o mar que nós conhecemos hoje. Em profecias que significa muito povo, nação e línguas, muita gente. E ele ficou vendo, Satanás então parou de frente desse mar, ou seja, dessas nações, multidões e muita gente, e ficou esperando sair ali um poder. Quando diz que a besta que sai do mar, aqui a palavra terion do grego é um animal, né? Em profecia significa um poder. Por isso que ele diz assim: ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Ou seja, ele viu sair do meio do povo um animal, ou seja, um poder ou um reino que esse poder, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então tinha esses reis, né? E Satanás ficou ali olhando em pé em frente ao mar, esperando sair, ou seja, em frente a essa multidão, subir esse poder. E aí diz que essa besta era semelhante ao leopardo. Veja, nós temos essas descrições lá em Daniel capítulo 7, né? Nós já vamos dar uma olhada lá, para que você possa compreender quem é essa besta de Apocalipse capítulo 13. Eu vou dizer para você quem é essa besta.
De repente você vai assistir esse vídeo e vai dizer assim, mas você falou da besta, mas não falou o que significa essa besta? Bom, como nós lemos Daniel capítulo 7, com essa base em Daniel capítulo 7, nós entendemos que essa besta é o papado, né, na idade medieval. Por que o papado? É simples. As 10 tribos de Roma, quando invadiram Roma, o Império Romano, eles venceram. Depois, 7 delas se converteram ao cristianismo e 3 delas foram expulsas ou vencidas, foram dispersas de Roma, as últimas tribos, né? Aqui era se falando desses 10 poderes, eram essas 10 tribos, né? Eu vou daqui a pouco falar quem são elas. Já falei aqui em uns vídeos muito anterior, eu falei sobre essas 10 tribos. E aqui então diz assim que no versículo 2 que a besta era semelhante ao leopardo com pé de urso e boca de leão. Nós encontramos essas expressões lá em Daniel. Quer ver? Eu vou ler aqui a expressão de Daniel capítulo 7 e nós vamos achar aqui em Apocalipse. Vamos ler aqui um paralelo. Quer ver? Daniel capítulo 7, versículo 3, diz assim, eu vou ler aqui o versículo 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais, grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. Primeiro era como um leão que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas suas asas e foi levantado da terra sobre os pés. Depois daí continua. Aí depois viu o urso com 3 costelas na boca e depois viu um leopardo. Aqui dando as características desse mesmo animal em Daniel capítulo em Apocalipse capítulo 13. Daniel capítulo 3, versículo 4 significa esse leão significa Babilônia, né? E também o urso no versículo 5 aqui de Daniel significa a Medo-Pérsia, e também no versículo 6 o leopardo, a Grécia, e o animal terrível que Daniel não sabe dar o nome para ele aqui, quarto animal terrível, espantoso e sobremaneira forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes, e tinha 10 chifres, ou seja, o chifre pequeno, esse poder que tinha 10 chifres, o papado esse poder saiu do meio das 10 tribos arianas, né? As 10 tribos. As 10 tribos aqui eu marquei, que são elas aqui, né? Os ostrogodos, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os alarmanos, os anglos, saxões, érulos, lombardo e os burgúndios. Burgúndios. São essas as 10 tribos. E as 3 tribos a serem expulsas de Roma, aquela que as 7 se converteram ao cristianismo e 3 delas eram arianismo, né, ou hereges. Então são elas os visigodos, os ostrogodos e os vândalos. Essas são as últimas 10 tribos que Daniel diz que depois caíram 3 reis e levantaram um que é esse chifre pequeno. Então o Apocalipse ele faz uma recapitulação de Daniel capítulo 7, falando sobre o papado. E por que então que nós sabemos que é o papado, né? Veja bem, hoje nós vivemos num estado laico, né? Onde a religião tem o seu lugar e o Estado tem o lugar dele. Antigamente, o
Ou seja, o papado, ele podia intervir tanto na religião, na igreja, ou tanto no Estado, né? Ele tinha essas prerrogativas aí de agir dentro desses âmbitos aí, que é a religião e também o Estado. Quando o Apocalipse disse assim que essa besta ela pelejava, que essa cabeça diz aqui no versículo 3 de Apocalipse 13, então vi uma das suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Antigamente foi dado para o Papa, se eu não me engano foi Justiniano, se eu não me engano, falou que o Papa em 325 era o cabeça de todas as igrejas. Todas as igrejas. Então deu autoridade ao Papa. Portanto, quando nós vamos para a história, nós vimos que por exemplo, eu vou contar aqui uma história bem rápida, né? Quando o Papa Gregório teve uma briga com o Henrique IV, Henrique IV nessa época era criança. Gregório, o Papa, queria ter autoridade sobre o imperador, sobre o império. E aí Henrique, depois de muito tempo, até então o Papa teve, né? Porque Henrique ainda IV era uma criança. Quando ele cresceu, ele mandou uma carta para o Papa Gregório dizendo assim que ele não aceitava que o Papa intervisse nas coisas do imperador. Então o Gregório não ficou de braço cruzado, enviou uma carta para Henrique dizendo que Henrique estava excomungado da igreja, e seja, ele não teria mais perdão. Ou seja, e aí Henrique então foi se encontrar com o Papa Gregório, ficou 3 dias ali na neve descalço, de joelho, pedindo perdão para o Papa, e aí deu autoridade também para o Papa, porque ele pudesse reinar nesses âmbitos aí, ter autoridade sobre as igrejas e também sobre o império na época. E aí então, quando que começou esse poder do papado? Veja, 538 depois de Cristo começou uma perseguição, como diz aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que o dragão foi pelejar contra a mulher. O que aconteceu então? Quando Satanás agiu com essas pessoas, a igreja, Roma, começou a perseguir os cristãos. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas. Aqueles que não concordavam com os ensinos de Roma eram perseguidos e mortos. Muitos foram mortos. Muitos foram jogados no Coliseu para as feras comer. Então foi uma perseguição assim demoníaca. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, nós vimos que a mulher fugiu para o deserto, longe do dragão, onde Deus ele cuidou desta mulher, ou do povo de Deus, ou da igreja de Deus, durante 1260 anos. Esse 1260 anos, ele começou exatamente em 538 depois de Cristo, quando esse poder religioso, Roma da idade medieval, Roma pagã, e também depois papal, ela perseguiu o povo de Deus e matou esse povo de Deus. É uma história muito triste. Então, em 538, o poder papal tinha esse poder, essas prerrogativas de intervir nas coisas do imperador. Se eles quisessem que uma pessoa que fosse imperador, é o Papa que dava o veredito. E aí então, aqui diz assim que viu uma cabeça golpeada de morte. Quando foi tirado essa autoridade de Roma? Porque aqui diz assim que viu uma de suas cabeças foram golpeadas de morte, e essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. No
no ano 1798 foi quando acabou os 1260 anos de perseguição, porque quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI pela ordem de Napoleão Bonaparte, né? Berthier, o general, prendeu então esse Papa Pio VI. E aí, depois de muito tempo, depois de 2 anos, cerca de 1 ano e pouco, 2 anos, o Papa Pio VI morreu, né? Então ali acabou esse domínio quando veio a Revolução Francesa, né? Então assim, eles não mais queria que o Papa desse autoridade sobre os estados. E aí então a França invadiu Roma e acabou com todo esse poder. Por isso que diz que aqui a cabeça foi ferida, foi golpeada. E aí depois diz assim que adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderia pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferisse arrogância, blasfêmia, e a sua autoridade agir 42 meses. Aqui o mesmo 1260 anos, para difamar o nome do tabernáculo, os que acham também no céu. Foi dado também que pelejasse contra o santo e vencesse. Veja, Daniel capítulo 7 vai dizer ali também que esse poder aqui de pelejar, nós encontramos lá em Daniel. O que acontece? Por que nós sabemos assim que é o papado? Veja, eu vou ler aqui Daniel capítulo 7, versículo 25, que diz assim, Daniel 7, 24, eu vou ler primeiro. Eu vou ler o 23. Diz assim: então ele disse, aqui o anjo falando para Daniel, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaço. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, aquelas tribos que nós acabamos de ver aqui. E depois dele se levantará o outro, será diferente do primeiro, e abaterá as 3 últimas tribos que faltava ali, os ostrogodos, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos e os vândalos. Bateria os 3. Aí proferirá a palavra contra o Altíssimo e magoará o santo do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a leis, e os santos serão entregues nas tuas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui falando dos 1260 anos. Veja, diz que esse poder ele ia tratar de mudar os tempos e a lei, aqui em Daniel, né? Ele ia tratar de mudar os tempos e a lei, e ele ia magoar o santo do Altíssimo. Vamos ver, vamos tirar algumas conclusões aqui sobre esse poder. Veja bem, quem disse que tem prerrogativas de Deus aqui na terra, que é o vigário de Deus aqui na terra? O Papa. Isso ele deixa claro. Se você perguntar, se você for para a história, perguntar para qualquer pessoa, o Papa diz que ele é o vigário de Deus aqui na terra. Ou seja, ele é o único que tem as prerrogativas de Deus aqui na terra. Nesse ponto, o Papa quer tomar o lugar do Espírito Santo. Porque lá em João capítulo 16, Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria outro em seu lugar para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo aqui na terra. Nós podemos ler isso em João capítulo 16, 25, né, 16, 9, e também 14, na verdade é 15, 25 e 14, 25, né, que Jesus disse que ele enviaria o outro da mesma natureza
que é o Espírito Santo. Agora o Papa disse que ele é o vigário de Deus aqui na Terra. Então assim, ele quer tomar o lugar do Espírito Santo, dizendo que ele pode perdoar pecado. Aonde um homem pode perdoar pecado de outro homem? Isso só pode acontecer se caso eu ofender você e pedir perdão a você. Você pode me perdoar, porque a parte que foi ofendida foi você. Agora, o Papa diz que tem autoridade para perdoar pecado. Então, isso é proferir blasfêmia contra Deus, ou seja, contra o Espírito Santo. Porque o Papa, nenhum homem nessa terra tem autoridade para perdoar pecado de um povo. Outra coisa, o Papa, as missas quando acontece, toda vez que acontece, eles matam Jesus de novo, dizendo que aquele corpo, aquele sangue, aquele pão é o corpo literal de Cristo, sendo que Hebreus capítulo 9 diz que Cristo morreu apenas uma vez. Toda vez que eles praticam esse ato, eles trazem Cristo do céu para ser crucificado novamente, né? E aí também tem essa parte que diz assim, que eles tratariam de mudar a lei de Deus. Ora, você sabe que o papado ele tem tentado mudar as leis de Deus, né? A Daniel 8:14, deixa eu ver se é 8:14 ou 8:12, é 8:13, diz assim, né? 8, não, é 8, deixa eu ver se é 8:12. 8, deixa eu ver, 8:14. Daniel capítulo 8, versículo 12. Diz assim: e o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Diz que esse poder, esse quarto animal terrível, espantoso, ele ia jogar por terra a verdade de Deus e ia prosperar. Ou seja, você sabe que o Papa abertamente a Igreja Católica, né, não tem nada a ver com nossos irmãos católicos, longe disso. Nós estamos falando aqui de um poder político e religioso, que é Roma, né, que é o papado, e eles abertamente dizem que o sábado foi mudado para o domingo, né? E aí eles tiraram também o segundo mandamento que Deus falou que era abominação diante de Deus, essa adoração de imagem e escultura, que a Igreja Católica hoje dentro das suas igrejas é repleta desses santos para ser adorados, tá? Não está ali como decoração, e sim para ser adorado. Eles tirou o quarto e o segundo mandamento e cortaram o 10º mandamento no meio para encher essas duas lacunas que ficaram aí. Então esse poder é o Papa, é o papado, é a besta de Apocalipse capítulo 13. E você lembra que na história esse poder ele perseguiu o povo de Deus, e isso vai voltar. Nós não temos muito tempo aqui para falar. Se fosse para abranger, eu precisava de horas para falar sobre esse assunto. Depois Mussolini, no ano 1929, vai entregar a terra ao Papa, vai dar presente ao Papa e vai devolver o poder para o Papa. Futuramente, no tempo do fim, os Estados Unidos vão dar. Os Estados Unidos representa a besta que sobe da terra, né, vai dar o poder para o Papa intervir de novo como ele fazia antigamente. Hoje o Papa ele é um poder político e religioso, né, mas ele habita muito nos âmbitos religioso. Portanto que o Papa ele pode ir em qualquer estado como chefe de estado, em qualquer lugar ele pode ir. Ele não precisa ir como Papa, vamos supor, numa cidade, num país que não é religioso, que não pode, ele não pode ir como Papa, ele pode ir como chefe do estado e é respeitado, né? Vai chegar um dia que ele vai ter essas prerrogativas sobre o estado e sobre religião, porque o Satanás deu já esse poder o dragão já deu esse poder para a besta da terra e a besta do mar. Esse ajuntamento vai ser a guerra final do Apocalipse. Tá? Então assim, vai juntar Satanás e esses poderes políticos e religiosos para lutar contra o Cordeiro. Só que, obviamente,
né, são poderes caídos já, são poderes derrotados, porque o Cordeiro vai vencer, ou seja, já é vencedor. Nosso Jesus Cristo já é vencedor. Então, essa besta aqui de Apocalipse capítulo 13, nada é mais do que o papado no seu estado pagã e papal. Tá? Mas nossos irmãos católicos que vai assistir esse vídeo não precisa temer, dizendo que aqui que nós estamos falando sobre a religião católica. Não, nós estamos falando sobre o sistema papal. Não tem nada a ver com nossos irmãos católicos, são muito sinceros e eles acreditam muito em Deus, né? Mas essa exposição hoje do livro de Apocalipse é muito importante para que você possa saber que esse poder político e religioso ele vai surgir no tempo do fim. Ele vai impor de novo as suas leis. Quem não seguir as suas leis, por exemplo, eles vão decretar que o dia de guarda vai ser obrigatório guardar o domingo no lugar do sábado. Aquelas pessoas que rejeitarem vai ser perseguido, vai ser privado de comprar e vender, e muitas vezes vai ser até mesmo levado à morte. E é nesse momento que vai acontecer então a volta de Jesus, essa intervenção que Cristo vai fazer no tempo do fim, quando o seu povo for oprimido. Esse tempo acabou com a prisão do Papa Pio VI, em 1798. Começou em 538 depois de Cristo, essa perseguição do povo de Deus. E Apocalipse descreve exatamente isso. Por isso que João disse aqui em Apocalipse 12:17 que o dragão irou-se com o restante da descendência. Ou seja, o Satanás está irado com um povo que prega isso que eu estou pregando para você, eu estou ensinando você. Ele está, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por quê? Porque quando a Igreja Católica, lá no passado, na Idade Média, perseguiu o povo, exatamente, eles queriam impor para o povo o que eles teriam que fazer. Eles teriam que adorar santo, teria também que santificar o domingo. Muitas pessoas, essas tribos que foram expulsas de Roma, foram dissipadas, essas tribos, vândalos, ostrogodos, essas 3 tribos, elas eram arianas, né? Mas também elas estavam expondo o problema, ou aquele que não aceitava do papado, ou desse sistema religioso. Por isso, então, que eles foram perseguidos, mortos, dissipados da face da terra. É por isso. E isso vai acontecer no futuro, né? Por isso aqui que diz assim, ó, esse triunvirato diabólico, que é o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Veja, se você fazer um paralelo, nós temos nas Escrituras Sagradas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? A trindade, né? Essa palavra trindade nós não encontramos na Bíblia, mas não precisa estar escrito na Bíblia trindade, para nós saber que são 3 deuses, com o mesmo caráter, a mesma prerrogativa. Tá? E aí também tem 3 trindade diabólica, que são o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Veja, eu não tenho tempo mais aqui para explicar mais, mas depois nós podemos abranger mais esse estudo e falar aqui que esses 3 poderes, que a besta, ela dá o seu poder, ou seja, Satanás dá o seu poder à besta da terra e à besta do mar. Veja, Pai, o Deus Pai, deu o seu poder, deu para Jesus julgar, né, todos os reinos. Jesus agora, por a sua morte de cruz, que aproximou nós dele, ele tem autoridade sobre todo o mundo. E aí Satanás diz que deu agora deu o poder dele a essas bestas. É uma paródia. Se você entender bem Apocalipse, você vai entender aqui que Satanás faz uma comparação do que é o Deus Pai com ele, o triunvirato satânico, né?
ele faz ali como se ele fosse um Deus, porque na verdade Satanás queria ser maior do que Deus. Só que isso não aconteceu e nunca vai acontecer. Por isso que nós temos um Deus amoroso e soberano. Bom, por hoje é só, tá? Nós já estou aqui com 40 minutos de estudo, e para não ficar muito cansativo, nós vamos parar por aqui. Depois nós podemos dar sequência nesse estudo na besta que sobe da terra, para você compreender mais o Apocalipse, tá bom? Então, não tenha preconceito, não tenha medo de estudar o Apocalipse. O Apocalipse é um livro de esperança, e nós sabemos que no final do tempo Deus vai intervir e com certeza vai dar para cada um de nós o nosso galardão, e nós vamos morar eternamente nas mansões celestiais. Feche seus olhos que eu estou pronto, quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor. Que nesse dia o Senhor faça presente na nossa vida, meu Pai. Que o Senhor dá sabedoria para que nós possamos compreender todas as profecias escritas aqui, reveladas para nós nesse livro. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então num próximo vídeo. Até lá, se Deus assim nos permitir.